Suas bênçãos sobre a casa e a todos que aqui estão. Eleve seu pensamento, filho. Eleve seu pensamento a Deus e entregue nas mãos de Deus aqueles que estão ao seu redor. Esqueça de tudo que está ao seu redor, filho. Deixa só o pensamento caminhar até Jesus. Dê um passo nele, filho. Dê um passo nele. Pode tentar o transporte? Ele não vai conseguir, filho. Esse não pode ser transportado. Não? Teria que se manifestar através dele mesmo? Mas não está na hora. Já está aliviado, filho? Rodando um pouco ainda. As orações continuam mais intensificadas. Quem vos fala é Gumercindo. Que Deus abençoe o caminhar de vocês. Sua bênção, irmão. Deus abençoe. Sim. Uma hora tem que chegar, né, filho? Você ficou com muito medo, filho. Você não sabia, ficou como desentendido e não se abriu para a chegada, filho. Tô fé. O início, filho, é meio... Como é que eu vou falar? Confuso mesmo, viu, filho? Mas é importante que cada vez que tem esse momento se entregue, filho. Deixa as coisas acontecer. Não crie ilusão de necessitado nem de que seja um negativo, não, filho. O dia de hoje a espiritualidade não deixa chegar. Então poderia ser um mensageiro ou até um trabalhador. O filho não tem permissão de falar. Isso vai ser falado quando chegar. Mas não é inferioridade, né? É importante que todos entendam o que está se passando. A continuidade das ações da servidão permanece a mesma rotina da qual se foi formada entre todos. Para que todos participem da mesma corrente de oração. Para aqueles que estão um pouco inquietos, com uma sensação estranha, faça a oração ao adentrar na casa. E se achar que ainda não aliviou, peça para um irmão que dê o passe, que dê a energização necessária para uma concentração. Isso vai precisar, viu, filho? Com mais frequência. O que me incumbiram de aqui orientar são as questões que ainda não se formularam nesta casa. Mas quem mantém viva
os equívocos e as dúvidas dos quais a vida impõe uma evolução rápida em termos, é importante que todos entendam que Deus caminha em qualquer lugar que possa estar, nas nuvens, nas águas, nas pedras, na terra, de uma forma serena e compreensiva, para que a diversidade desses momentos, das difíceis travessias, ele possa amparar a todos. Não que ele não saiba, mas ele mostra o caminho da evolução. Não se engane com aqueles que chegam, já que aos olhos de todos se apresenta como um coitado, ou um necessitado, ou um condenado. É importante que saibam separar o grau necessário para se fazer uso da inteligência das quais vocês entendem, mas a sabedoria daquele espírito que se envolveu e optou para vir nestas terras. A incumbência é de fazer o crescimento para que todos sejam beneficiados, sem ficar à mercê das garras dos senhorios, sem ficar à mercê da ignorância dos comandantes, e que eles têm sabedoria o suficiente para mudar toda a história. Deus lhes deu a grandiosidade da sabedoria, dos quais a humanidade precisa, para que a libertação, através de todos os recursos que se põem à disposição de cada irmão, seja feita de forma compreensiva, entendida. Mas é a forma que as usam é que condena as vibrações positivas, se transformando em vibrações negativas. E muitos daqueles que vêm com um grau de deficiência aos olhos de todos, pode querer representar a paciência, a compreensão, a aceitação. Para outros, focado nos seus compromissos assumidos, desde que sejam bem conduzidos, bem orientados. O que possa ser uma condenação por reparos de vidas anteriores é o grau de problemas que está na deficiência, que possa não entender e não compreender. Ninguém ainda prestou atenção nos animais, aqueles agressivos, aqueles que não se pode confiar, aqueles que lhes dê um caminhar mais leve. Aqueles que demonstram amor, compaixão,
aqueles que lhes dá os alimentos, que foram criados para esta finalidade. Também alguns deficientes foram criados e, se bem conduzido, focado no compromisso deles, que ao redor não atrai a ganância, não atrai as vibrações, seja elas negativas, e nem estimula o livre-arbítrio, mas sim, ele foca no compromisso dele, do qual aqui na Terra ele tem que deixar. Não seja maus interpretadores de tudo que lhes mostram aos seus olhos. Compreenda e procura formas de uma aceitação mais compreensiva. Não julguem e não questionem que nem sempre os ricos, poderosos, possam ter celebridade ou espíritos experientes focados num conhecimento e desenvolvimento cada vez maior perante os olhos de todos, como aquele desprovido de qualquer recurso também possa ter a mesma oportunidade perante Deus. Nenhum é diferente. E muitas vezes esses, com sabedoria extremas, não cobrem o que a grande parte da humanidade esteja cobrando. Um livre-arbítrio desenfreado, uma arrogância interminável, uma vaidade que não se sabe onde para, e um amor substituído por inúmeras formas de interpretação. Que Deus abençoe. Estou à mercê de vocês, filha. Se tiver questão, pode questionar. Não, eu não tenho um pouco. Sério? Irmão, essa questão minha hoje, eu tentar parar a vida a pedir vezes, é que trouxe esse ensinamento para mim aqui, agora nesse momento que eu estou passando. Ô filho, você não entendeu quem chegou perto de você. Não. Mas eu não posso te antecipar. Deixa as coisas acontecer. Aqueles necessitados que te acompanharam, a espiritualidade os acalentou e os amansou com a fragilidade do sentimento que estava. Mas você não estava pronto para o momento do qual se achegou com aquele irmão. Neste momento, se entregue, filho. Deixa a matéria à disposição, sem o medo, sem a intenção de pensamento, de forma nenhuma, filho. Apenas deixe acontecer. Mas na hora que está acontecendo, filho, não se retraia. Não se amedronte, não se sinta inseguro. Não tenha pensamentos negativos, filho.
O pensamento que eu digo é pensar que é um necessitado ou que é um impostor. Deixa as coisas acontecer. E o que acontecer vai estar amparado. Compreendeu, filho? Sim. E esse desconforto? Tenha calma, filho. Tenha calma. Ainda pertence. Está próximo ao ser. Pode perguntar. Mais alguma pergunta, Sérgio? Silmar? Sou benção, irmão. Deus abençoe, filho. Não, acho que a dificuldade dele também faz parte da minha, né? Quantas vezes ele chegou perto de mim, eu tive dificuldade de me entregar. Eu tenho dificuldade muito grande de focar, de limpar o meu pensamento. Mas não é o mesmo, filha. Não é a mesma da sua. Além da linhagem ser totalmente diferente. Mas precisa se entregar, filha. Compreendeu? Eu cheguei assim à conclusão que eu preciso aprender a vir, a estar aqui e a voltar para casa. Muitas vezes no pensamento tem muita dificuldade. Às vezes, seus pensamentos voam, né, filha? Pode perguntar. O que a gente pode fazer para conseguir ter mais concentração na hora? Assim? Tem alguma coisa que pode ser trabalhado, pode ser melhorado isso? É se entregar, filho. É conseguir o equilíbrio de se entregar naquele momento. Não tem como outro te orientar. Porque o momento, ele é específico, filho. Aquela ação, aquele ato, aquele momento. Compreendeu, filha? Deus abençoe. Ontem eu perguntei, fiz uma pergunta com o Frei, e ele pediu para mim fazer hoje, de novo. No sábado, ele falou que foi tudo bem, que foi tudo do jeito que tinha que ser. Só que aconteceu um negócio que eu não entendi muito bem como foi, mas ele falou que foi um aprendizado para mim, mais para mim. É que tinha uma moça que veio para atendimento, só que não teve incorporação. E nisso, no final, eu e o Belchior entrou para dentro para conversar com ela. E teve um momento que ele pediu para mim ficar e conversar. E eu conversei. Não sei se estava sendo intuída, estava alguém falando para mim. Mas eu acho que ela saiu daqui bem mais leve do que ela chegou. Aí colocaram para fazer a mesma pergunta. E qual é o entendimento seu, filha? Pelo que o Frei falou, é a intuição, a condição, não sei, que está começando Ela foi a ferramenta para te estimular, filha, o que ele falou. a perceber. Compreendeu, filho? Que começou a se manifestar. Mesmo outro irmão, ou outro dom, filho, que se aflora. Tá compreendendo, filho? Mas foi conduzido como uma ferramenta para aquele momento. Ela ficou aliviada, filho. Mas quem estava sendo acalentado era você, filho. Era mais eu, né? Filho. E não era somente a avó Chica, né? Que tava. Ela não interferiu, filha. Não interferiu e nem podia. Porque se tratava de um outro irmão que está na espera, filho. Tá compreendendo, filha? Sim. Então ele trabalhou, mas não se identificou. Filha, ele não trabalhou. Mas ele intuiu ela. Ele demonstrou, filho, mostrou as vibrações. E estava muito intensa. Eu arrepiava assim o corpo inteiro, assim. E era forte. Bem forte.
Só que eu não sabia quem era, né? E era baixinho, porque o Belchior falou que ela estava do meu lado. Mas estava mesmo, filha. Só que Mas ela não pôde interferir. não era ela. Um irmão, filho, não pode interferir na chegada de um outro. Porque as vibrações têm que se equiparar com as suas vibrações, filho. Se as suas vibrações não estão adequadas, não acontece. Compreendeu, filho? Sim. Eu acho que eu falo. Mais ou menos, sabe, né? Não teve a incorporação, mas alguma coisa aconteceu, né? Ô, Fia, é muito importante. Hoje, algo semelhante aconteceu. Mas as vibrações não se ajustou. Compreendeu, Fia? Você fala comigo? Não. Na casa. Normal? Isso, filho. Eu achei que a ligação estava meio forte. Agora, de quem se trata, eu já não sei. Forte todas elas são, filho. O que faltou é o livro e compreender de quem se tratava. Compreendeu, filha? Pode perguntar, filha. Não sei se estou certa, eu ouvi que é um irmão da casa estava presente quando se manifestava. Ô, filha, essa é a curiosidade, filha. Eu não tenho permissão de antecipar. Nós temos inúmeros servidores espirituais, filho, que aguardam seu momento. Cada um de vocês pode prestar atenção que tem muitos que chegam, mas não tem a incorporação que vocês dizem, filho. Porque aquele que o receberá não estão sintonizados com as energias dele, filho. Mas a espiritualidade não tem permissão de antecipar para não se criar um orgulho, filho, desnecessário, uma vaidade sem verdade, filho. Compreendeu? Irmão, essa debilitação que eu tenho no estômago, a espiritualidade me diz que é um resgate que eu tenho nessa existência. Ela não atrapalha meu trabalho mediúnico? Se você seguir as orientações necessárias, não, filho. Mas já foi medicado, não foi? Não é, filho? Sim. Então isso precisa ser seguido. Porque quando ela está irritada, te atrapalha. Mas quando não está, não atrapalha. Eu Não, não vejo filho. ficar corretamente. Porque uma vez faltou, outras vezes meu livre-arbítrio eu não tomei. Talvez é isso. Talvez não, deve ser isso. Pode ser, filho. Esse não tem como a espiritualidade amenizar, filho. Vai fazer parte de você. O que ele pode é medicar para aliviar a irritação. Tá compreendendo, filho? Sim. Pode perguntar. Tem mais alguma pergunta? Não sei, não sei. Pode fazer. Eu vou também, mas eu vou fazer assim. Não existe pergunta. Ô, irmão, essa semana teve um acontecido na rua de casa, né? Essa semana passada passou. Passou não sei se é uma pessoa, desde o começo da rua, ela veio assim, tipo, de porta em porta, falando muito alto em línguas.
Isso era 1h da manhã. E foi até no final da rua falando aquelas mesmas palavras, cada porta era uma palavra, as mesmas palavras. Começou no começo e foi até no final. No outro dia as pessoas estavam tudo preocupadas com o que tinha acontecido, estavam com medo, outros falavam que era a invocação do mal, né? E aí a vizinha minha lá, que tem câmera, puxou na câmera e não conseguiu ver nada, não tinha nada. E nós não sabemos explicar o que aconteceu. Tem como falar alguma coisa, se pode? É um espírito que estava atormentando o filho. Por isso que não se enxergou. Mas todo mundo escutou? Foi só a última casa que não escutou. Não viu nada. Já que você está falando, aconteceu na minha rua. Foi muito estranho. E eu escuto os barulhos da rua. Passou também, na minha rua. Falando umas palavras, Não coisas entendi, assim. não Eu também entendia não, nada. eu também não entendi, não. Mas passou também. Árabe, sabe? Aquelas Eu lá. também, passou no meu bairro lá, na minha rua. Mas ele ia de porta em porta. Parava no Mas portão. só as pessoas cuja mediunidade elevada é que ouviram, filho. Será que é só a gente? Porque. Não, Parece vizinha que de os frente nossos- ouviu, a Viu? rádio lá, a Viviane também escutou. Tá. Só que ela procurou na câmera e não tinha nada. Tá. Aí o resto pra baixo já não escutou. Eu perguntei Sim, a pra uma última vizinha casa. minha, ela disse que escutou. Um só, os outros não escutou. Eu perguntei pro Célio, ele não escutou. O Gabriel também. Mas Célio não veio barulho. Eu acordei com ele falando, arte, e ele foi. Eu também passou no meu bairro. Mas Ô, já faz... irmão, o Célio saiu? Tem problema ele ir lá fora? Cuidado com as vibrações, pode ser contaminado, filho. É o estômago dele. Então, Então a gente pensa que é bem, às vezes pode ficar mais mal lá fora do que Ele faz isso lá em casa. Você pode voltar? Eu às vezes passa mal, ele anda dele pra limpar o filho. Mas faz muito tempo que não dá isso mesmo. Bom, eu penso até na energia mesmo, né? Como ele falou, pode se contaminar com energia, ele tá frágil. ô filha, Funciona? estenda sua mão direito, que vem do pescoço e desce pelo estômago. Todos se concentrem na oração. Dê a medicação na água benta, filha. Irmão, eu sei que hoje não é o dia, mas tem uma energia tensa aqui. Tem, filha? Mas não pode deixar tomar conta, filha. Eles têm que saber a hora. Se é uma necessidade, tem que saber a hora de chegar. A hora permitida. Compreendeu, filha? Eu tô sentindo também que tá muito forte. Gabriel. Gomercindo, Pois não, filha. o ciclo que se inicia, esse novo ano, que a gente está começando agora com os nossos trabalhos,
Falando um pouquinho a respeito de ontem e justamente de hoje, através da sua exploração, sua explicação, muito bem colocada, o que me traz para minha pessoa, assim, para minha inteligência, para o meu pensamento, é muita confusão na parte da prática, porque a teoria é fácil de entender. Quando se fala concentrar, quando se fala doação, quando se fala em fé, é muito fácil entender, raciocinar. Agora, eu venho colocar a questão da dificuldade de colocar isso na prática, na vivência. E isso tem me incomodado muito, porque eu sinto que o tempo vem passando e o progresso não chega. Tem ciência do que deve ser feito, de como deve ser feito, mas infelizmente na ação não está sendo realizado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa diferença da teoria para a prática, assim, justamente, porque realmente é na... Mas, filho, não é a teoria, é a aceitação. Se você tem um desafio, você tem que enfrentar, filho. Você tem que fazer a tua mudança. Pode voltar lá, filho. Pode voltar lá. São desafio a cada momento, a cada ação, a cada ato, filho. Tá compreendendo? A cada sentimento, você combater, você reavaliar. Tudo isso leva tempo, né, irmão? Mas tem que ser no tempo de cada um, filho. Nem todos estão preparados no mesmo tempo. Não é da noite pro dia, né? Exatamente, filho. É um trabalho de, digamos assim, são... Mas as formas que está sendo orientado tem dificuldade no entendimento, filho? Em algumas coisas sim, em muitas não. Mas algumas coisas não ficam claras, muitas sim. Quais são? Muito a respeito do trabalho na casa, da mediunidade, da concentração. Assim, eu falo a dificuldade, igual a Silmara perguntou, de limpar o pensamento, a entrega, essa entrega, como que ela deve ser realizada, deve ser feita, como a gente deve se preparar para vir para casa, para não estar pensando nos problemas da vida, etc e tal. Isso para mim não ficou claro. Mas como é que eu vou dizer para você, filho, ficar claro e entender? É o sentimento teu. É você moldando o sentimento dentro daquilo que está sendo falado, que é o amor, Sim. Que é a humildade e a simplicidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, filho. O amor com simplicidade pode aceitar a vaidade, filho? Não. E cada um sabe quando a vaidade se instala. Sim. Porque se sente superior de alguma maneira. A orientação ela foi dada, mas a interpretação e a aceitação é cada um que tem que exercer. A forma de uma rapidez mais acentuada ou não, ou a longevidade, tem que depender de cada um, filho. Do esforço de cada De um. cada um. Para conseguir atingir o objetivo, é isso? Isso, o esforço, a perseverança. Quando aqui chegou, Sim. todos os cuidados foram compartilhados a favor de cada um. E que nada fez, né, filho? Só estava ali para aprender. Como foi orientado? Depende de vários fatores, filho. Cada um tem uma forma, cada um teve uma orientação. A orientação é
proporcional à necessidade de cada um, né? Isso, filho. Agora, a aceitação vai ser a sequência. Quando acontece, aceitação ou não. Quando não aceita, filho, não compreendeu. Então tem que voltar tudo de novo. Mas é o sentimento, como é que interpreta o que é positivo e o que é negativo, mas isso está dentro de cada um. O livre-arbítrio, filho, ele é confundido com a espiritualidade bondosa que foi instalar na sua linha de raciocínio. A dificuldade que se tem de um entendimento de livre-arbítrio num servidor comum, filho. Servidor divino. A grande maioria entende que o livre-arbítrio é uma coisa de Deus. E não está errado. Porque Deus concedeu o livre-arbítrio, mas as dificuldades de entendimento, de aceitação e de interpretação, e também da responsabilidade dos atos praticados, é de cada um. A espiritualidade bondosa não pode interferir. Como o sentimento de cada um, a espiritualidade bondosa não pode interferir, filho. Porque cada um tem o direito do livre-arbítrio, de aceitar ou não aceitar, de evoluir ou não evoluir, filho. Ô filho, a medicação precisa ser dada, se quiser. Se quiser a medicação, se quiser se afastar para tomar a medicação, filho, pode ser, está libertado, viu, filho? Você prefere ir embora para tomar um remédio? Vou no banheiro. Dá licença. O banheiro está fechado, eu acho. Tá, filho. Está fechado, né? Considera o som. Ô, irmão, porque dando continuidade no nosso assunto aqui, eu acho que o que atrapalha muito é a ansiedade, entendeu? Eu falo por querer melhorar, querer se desenvolver. Mas a ansiedade, filho, faz parte da mediunidade? De alguma maneira interrompeu esse caminho? Então não é a ansiedade, filho, é o livre-arbítrio. E precisa ser compreendido, filho, algo que vem para resgate e que precisa ser passado por aquilo, filho. Ou você fazer um uso de um livre-arbítrio e querer, filho, que a espiritualidade do amor traga a solução para você, filho. É importante que a hora que o aparelho voltar, volte nesse assunto, filho. Pode perguntar. Ô, irmão, a Rosa estava sentindo uma energia aqui no ambiente, tá? Quando o senhor pediu para que eu fosse até lá, o Célio, existia uma energia muito forte. Pode deixar chegar, filho. Pode deixar. Mas ele não conseguiu. E Pode ele deixar continuou chegar, filho. passando mal. E eu tentei, porque eu entendi que essa energia de agora não é aquele irmão que estava antes. Pode deixar chegar, filho.
Mas vai fazer Pode transporte? deixar, pode deixar. Pode chegar em outra pessoa? Pode deixar, do jeito que acontecer, acontece, filho. Então, eu vou pedir para os dois aqui que podem incorporar, de novo, talvez que está muito envolvido, não vai conseguir. O Gabriel e a Rosa se concentrar. Tentar dar passagem para esse irmão. Parece muito necessitado, por isso que está causando todas essas energias. Está se despertando. Sinto ele, mas ele Ele está fluindo em ver, né? Né, a presença tá. Eu sinto também envolvimento, mas a passagem não é feita. Mudou o sistema vibratório. Dá para trazer vestígios de raiva, ódio, ira, vingança. Tumulto, esconde. Chegou minha hora, estou me afastando. Mas aparelho pode responder. Que Deus abençoe a cada um de vocês. assim seja.